Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça
almoço e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035-99944-8128. 035-99944-8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. 9h55, o programa Ventul já entra ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira, a partir das 9 horas já, com a participação do Ministro da Palavra no quadro Tema Central. Hoje teremos o convidado Cleider Alfaia, presbítero de São Paulo, e também Marcelo Furquim, da tribo de Simeão, São Paulo. Estaremos juntos aí compartilhando na mesa sobre o nosso micro-regional que tivemos aqui na região 5 e também parte do nosso culto mundial que entra no ar sempre às 23 horas nos domingos, né? Pela rádio e TV Menorá. E você que já está acompanhando o programa Vento Sul aqui, que você pega esse link, envie para todos os teus contatos e já às 9 horas, oficial a entrada ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menorá, Ouro Fino, Minas Gerais.
Em sintonia com você. Começa agora. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas, notícias, entrevistas, mensagens de edificação e muito mais você encontra aqui no seu programa. Programa Vento Sul. Até a morte, morte de cruz, a si mesmo se humilhou, obedeceu. Até a morte, morte de cruz, morte de cruz. Esse foi o preço do perdão que recebi, derrubou a parede da separação. Comentários bíblicos. Comentários bíblicos. 9h02 e o programa Vensul com mais uma edição especial nesta manhã aí de segunda-feira com o quadro Tema Central. Já nós teremos aqui ao vivo, né, com a participação do Ministro da Palavra, Cleider Alfaia de São Paulo, e também Marcelo Furquim da tribo de Simeão, São Paulo. Nós vamos estar compartilhando aí parte do nosso culto mundial e também do nosso micro regional, região 5, né? Mas quero antes desejar um bom dia para todos vocês que estão acompanhando o programa Vento Sul pelo nosso Facebook. Um grande abraço aí, o pessoal sempre acompanhando, deixando o seu like. E a gente sempre lembra, né, que ser servo é participar. Pega esse link, envie para todos os teus contatos, né? E vamos aí nos aprofundar nesses temas aí proposto pelo Espírito Santo nessas últimas mensagens aí que falou bastante, né? Sobre a questão do ego, falando sobre a questão de dependência do Espírito Santo nesses momentos finais, né? Cristiano Luiz Veite, bom dia pra gente. Legal, bom dia para você também, pra família. Rose Fontoura mandando um bom dia, Deus abençoe também. Nelson Antônio Elisbão mandando um bom dia. Legal, e as pessoas vão marcando outras pessoas também, né? Bahia, Lauro de Freitas acompanhando, Éder Paul também, Igrejinha, né? Esther Andrades aqui de Ouro Fino, Minas Gerais. E é isso aí, o pessoal vai entrando aqui de Ouro Fino e região, também acompanhando, deixando o seu like. Você que está acompanhando o programa Vento Sul pela Rádio e TV Menorá YouTube, um bom dia para você. Você que está no aplicativo também, muito legal aí a sua companhia. Uma dica aí, né? Você que é dessa audiência mais doméstica, que é pelo aplicativo Pão de Judá e também pela Rádio TV Menorá YouTube, né? Vá lá pro Facebook, deixa o seu like, deixa seu comentário, deixa sua pergunta aí, né? Que hoje nós vamos compartilhar sobre esses assuntos aí bem legais aí para nossa edificação espiritual. E você que é de casa aí, né? Tem que marcar presença. Éder Paul, Igrejinha ligado na mesa aqui, né? Júnior Lemmertz também, o pessoal vai acompanhando, vai deixando seu like, marcando outras pessoas. Bom dia para você que está acompanhando pelas FM, a 102,7, Rádio Interativa Pinhal, a 106.3, 102.3 também acompanhando aí. Um grande abraço para todos vocês, é muito legal a sua companhia e fazer parte aí do teu dia, tão cedo aí, né? A partir das 9 horas aí o programa Vento Sul entrando através das ondas do rádio aí, trazendo para você muita vida, né? Então um slogan aí do programa Vento Sul é levando vida aonde você estiver, não importa onde, se você está aí nesse momento passando por privações, dificuldades, um vazio existencial no teu coração, o programa Vento Sul tem esse propósito, soprando vida para você. Já vamos aqui colocar na nossa tela principal. Quero desejar um bom dia, ministro da Palavra, o apóstolo Sérgio Roberto Alves, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Furquim. Que Deus abençoe a todos aí, a audiência do programa.
Vento Sul, das coligadas aí, das FMs também, essa audiência maravilhosa aí, que Deus abençoe a todos. Legal, obrigado, ministro, por participar aí do programa, né? Uma vez por mês aí, sempre na primeira semana, primeira segunda da semana de cada mês, nós temos já confirmado aí a presença do ministro da Palavra. E hoje, né, Marcelo Furquim com a gente lá de São Paulo, a tribo Simeão. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, irmãos, Deus abençoe. Um abraço fraterno aqui de São Paulo para vocês. Que o Senhor seja conosco esse dia. Legal. Bom dia. Bom dia aí. Já também o Cleider Alfaia vai estar chegando, né? Provavelmente está no trânsito lá, mas daqui um pouco também entra aí ao vivo com a gente para nós compartilhar, né? Mas vamos aproveitar já o nosso tempo. Ministro, quero aqui falar um pouquinho, né? Trazer em evidência o nosso culto mundial de ontem, que como pano de fundo, como cenário aí, né, o ministro traz Filipenses capítulo 2 do versículo 1 ao 8, que fala aí sobre nós termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, as mesmas ações, né? E o ministro já há 34 anos sempre trazendo o mesmo teor de mensagens, né? Falando sobre a necessidade de sermos um único corpo, né, a qual todos os membros, né, têm diferentes funções, têm diferentes aptidões, têm habilidades diferentes, né, mas o cabeça, o espírito que sopra a vida é uma só. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho, né, dando sequência a esse assunto do culto mundial, do versículo 7, que me parece assim que é a âncora, né, é a base daquilo que o Espírito quer trazer, que ele diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Fala um pouquinho sobre essa questão assim de se esvaziar, a importância diante das circunstâncias que nos rodeiam, diante das atividades que temos que fazer a nível secular, a nível social, a nível doméstico, família, a nível ministerial. Quão é importante essa situação, né? Estar vazio de si mesmo, ministro. Fala um pouquinho sobre isso. Embora o versículo 3 foi ali o básico, né? Mas o 7 realmente fala muito conosco nesse momento. O versículo 7 se esvaziou. O que significa isso na vida prática nossa de cada dia aqui no corpo de Cristo, no reino de Deus? O que isso a nível prático significa na nossa vida? Se esvaziou. Eu tenho que abrir mão de toda a minha própria vontade, de todos os meus valores pessoais, de todas as minhas manias, hábitos, costumes, tradições, para absolutamente fazer somente aquilo que Deus manda. Isso é negar a vida da alma. Para que Deus, então, como o Espírito Santo, ele tem uma característica ele é volátil, no momento que eu me esvazio minha alma de mim, né? Que eu esvazio a minha alma de mim, então o Espírito Santo automaticamente enche minha alma. Então já não vivo mais eu naquele momento, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim, né? Então é se humilhar. Na verdade, se esvaziar é se humilhar. Quando você se humilha, você viu algo muito grande. Porque ninguém toma uma atitude de se esvaziar se não vê algo muito grande e poderoso, supremo. Enquanto o homem não toca Deus, não vê Deus, como Jó disse em 42 lá, 5, ele nunca vai ser humilde. Ele tem só a ilusão que ele é humilde. Mas na verdade ele é competitivo, ele quer vanglória, ele quer glória, ele quer atenção, ele quer reconhecimento, ele quer uma série de coisas que o ego é faminto dessas coisas. O ego exige que você o respeite, você honre a nossa vida, né? Que você vive em torno das nossas vidas, né? Vivendo para me agradar, me servir, concordando comigo em todas as coisas. Então, quando se esvazia, você deixa zerado o teu ego. Bota embaixo do poder do Espírito, que é a submissão plena a Cristo.
né? Verdade, isso é uma batalha constante, né? Cleider Alfaia, bom dia, região 5, tudo bom, Cleider? Seja bem-vindo. Região 5, ô glória, graça e paz, nosso Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Irmãos, estão Amém. Animados? Começando o mês de junho aí com tudo, força total, oração e vai na frente, Jesus. Conta com vocês aí, irmãos. Legal. Dá um pouco mais de ganho aí pra ti. Tá um pouco baixo o teu áudio aí, Cleider. Um ganho, e agora, como é que tá? Agora tá bom. Não existe. Eu ganho. Cleider presente, não existe áudio baixo, tia. Não, tá só esquentando. Tá só esquentando. Vamos passar aqui pro Marcelo Furquim aí. Marcelo, faz um comentário a respeito aí do culto mundial, né, que nós tivemos aí, né, que foi muito valioso aí para reflexões, né, Marcelo? Amém. O ministro falou em determinado pedaço ali que somos vasos para serem quebrados, né, e a gente se esquece, né, que nós somos esse paralelo com o natural de um vaso mesmo de barro, que é feito de terra e água ali, e Deus trabalha por dentro e por fora, e a gente tem que estar vazio, mas a gente pega, Deus trabalha num vaso de barro, e a gente se sente um vaso de cerâmica lá no alto da prateleira, cheio de não sei o que, ainda quer fluir o que ali, né, e você vai evangelizar, sai o que no seu evangelismo, né, você vai ministrar no culto, você vai louvar e sai o que? Sai aquele vaso de cerâmica bonito que tá lá, que não serve para nada para Deus, né? A gente se esquece desse paralelo que Deus faz, que nós somos o vaso de barro para uso dele. E justamente no culto mundial, assim, a gente percebe que nós não estamos sendo uso de Deus, né? Porque a gente, quando deixa as nossas vontades na frente, as vontades de Deus ficam secundária, não passa a ser a primária na tua vida, na minha vida. E isso é uma linha muito tênue, né? Porque você, às vezes, voltando também lá para o livro Bem Meditação da Vida, você faz alguma coisa achando que está fazendo para Deus. Mas se você no teu íntimo perguntar realmente ali para o Espírito Santo que habita dentro de você, é algo para Deus, ele vai te revelar que não, que você está maquiando, e aí você faz o checklist do crente, né? Foi no culto, evangelizei, batizei tá tudo certo. E aí Deus vai chegar lá na porta, né? Quando vai bater lá, não te conheço, né? Então, é um mal muito grande que está dentro da igreja, né? A gente não adianta ficar procurando fora da igreja, não, é dentro da igreja mesmo que está. E infelizmente, parece uma mensagem repetitiva, e é repetitiva porque há muitos anos ela vem e volta, e a gente não toma ação. E aí, quando a gente não toma ação, a gente tem a oportunidade de tomar ação para aniquilar o ego, e a gente não faz isso, Deus faz, da forma dele. E aí não adianta chorar, né? Porque ele já colocou a mão, ele vai quebrar. Vai quebrar, e quanto mais quebrado, aí flui o aroma, né? Então a gente sai fora da linha, né, do espírito, quando fica se achando um vaso de cerâmica bonito no alto da tua prateleira, e não é nada disso, né? A gente tem que ser na simplicidade. Cristo se esvaziou para que Deus se manifestasse para os demais, e às vezes você falando, conversando com uma ovelha, você manifesta ali, sai alguma coisa da tua própria vontade, e Deus já te constrange ali, mas o que você está falando aí, né? Tchê, o que você está falando aí, né, tchê? Volta para a realidade, que não é nada disso. Legal aí, Cleider Alfaia, nós estamos comentando aí sobre o culto mundial aí, né, que como pano de fundo aí o ministro trouxe Filipenses 2, né, do 1 ao 8, compartilha algo pra gente aí. Amém, irmãos. Me veio muito ontem que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. E o que pega assim muito, eu creio, é da fé, né, se realmente nós cremos nessas armas, porque elas são poderosas. E se a gente trouxer à memória, né, tantas coisas que Deus já fez, a gente é testemunha viva do poder de Deus. A gente é testemunha de que se nós ajustar isso, né, e aí vem a questão, né, da humildade, né, a partir do domínio próprio, da mansidão, do fruto do Espírito, né, para poder liberar esse Cristo, liberar esse poder, né, todo poderoso. E me lembrava também, irmãos, daquele momento lá, né, do Pedro, né, que cortou a orelha do cara lá. E Jesus disse, não, se eu quisesse eu mandava 2 legiões de anjos, né. Então assim, a gente, acho que era 2.000 soldados cada legião na época, né. Então
mais ou menos isso. Então imagina, Jesus podia ter mandado os anjos, então, né? E essas coisas a gente tem que trazer à memória, porque Deus sabe o que faz e Deus está fazendo todas as coisas, né? E me veio assim, ó, de deixar essa dica aqui, né? Desse livro da editora Vento Sul, né? A Glória da Criatura, né? Porque a gente sabe que a manifestação de Deus ela só vai ocorrer quando a gente se esvaziar, né? Quando a gente sair de cena, né? E tudo que acontece é para que a gente decida, né? Porque as coisas vêm para que a gente entre em cena, mas aí a gente não tem que entrar. As coisas elas acontecem porque o inimigo vem para a gente ir para a carne, né? E é os cenários que nós vamos vivendo, que vão surgindo, né, na nossa vida agora, na saída agora para o trânsito, nos lugares que nós vamos. Então, sempre vão ter ciladas, sempre vão ter armadilhas, né? Mas ali está a oportunidade, né? Ali também está Jesus, né? Para que o nome dele seja exaltado e ele dê o livramento, né? E ele proporcione para nós imensuravelmente, né, uma vitória, né, que já está dada, né? A vitória já está dada, então a gente não tem que olhar para as circunstâncias, a gente tem que prosseguir, né? Irmãos, lembrei disso, né, no Mundial, prosseguir para o alto, né? Porque é o prêmio da soberana, né? Essa é a verdade. E a vitória já está dada, em nome de Jesus. Legal, ministro, quero aqui passar agora então para o nosso micro-regional, região 5, né? Que o ministro começa falando sobre Mateus capítulo 21, né? 12, 13 e 14, que fala sobre a purificação do templo. Mas antes de nós falar um pouco sobre isso, eu lembrei aqui, até me trouxeram um questionamento aqui, a respeito da oração do Ministério da Palavra, que trouxe pelo Espírito que o Espírito Santo iria colocar freio celestial, né? Um freio nas nossas bocas, né? E aí o comentário aqui que a gente recebeu é o seguinte: isso mostra, será que mostra a preocupação do Espírito Santo com as nossas palavras? E antes do ministro compartilhar sobre isso, eu quero trazer em evidência aqui, tivemos aí uma notícia, né? Lá em São Paulo, ali a irmã Diane falando, né, que já temos 18 países que estão acessando a mesa do Senhor, né? E eu trago em evidência esse comentário, essa notícia aí que a Diane trouxe pra gente aí, que às vezes a gente fica falando besteira, né, sobre o movimento, né? E essas palavras aí ficam levando informações falsas para os pequeninos, né? E às vezes desmotivando até os mais velhos, as lideranças, né? E eu queria que o ministro falasse um pouquinho. O Espírito Santo vai colocar um freio nas nossas bocas, né? Com relação a essas coisas assim que têm sido falado sem base na verdade, né, ministro? Sendo que hoje a gente observa que o Ministério da Palavra, já há 34 anos, está acessando muitas pessoas, até fora do Brasil. E não é um país, 2 países ali, foi notificado já 18 países, fora aqueles que a gente não sabe ainda, né? Talvez muito mais de 18 países já estão acessando aí a mesa do Senhor. Então, cuidado, né? Aquilo que você está falando aí, porque o Espírito Santo disse na oração que vai botar um freio na nossa boca, ministro. Fala sobre isso aí. Olha, aqui no Sul é muito comum a gente ver isso, né? Quando se coloca um freio num cavalo, não é só para a questão do falar, mas é uma questão de dar direção certa para o cavalo, né? E o que Deus está fazendo agora, assim, nas nossas vidas, assim, é nos preparar para uma glorificação. E aí vem a dor, né? Não adianta. Quando Deus, assim, decide fazer um tratamento de UTI na nossa vida, de CTI, seja lá, né, como a gente queira entender, que é um tratamento com mais profundidade, com uma incisão mais intensa, né, ele precisa calar nosso ego, ele precisa tirar a força do nosso ego, porque a ministração da palavra nesses anos todos não tem obtido efeito, eficácia de gerar submissão nos corações. Então agora, munidos de todo o ensinamento, de toda a palavra, de todo o conhecimento, temos base legal para Deus trabalhar com cirurgias profundas, né? Para erradicar toda a força egocêntrica que leva a igreja a viver a religiosidade e a falsidade cristã. Então, Deus não pode levar para o céu um povo que está intratado desse jeito, né?
ele precisa dar um choque de realidade nas nossas vidas, né? Veja lá em Israel, na ocasião, todo o exército de Israel, nenhum homem se ofereceu para enfrentar o gigante Golias. Você não consegue lembrar dessas cenas? Por quê? Porque eles estavam diante de uma realidade de um homem que, dentro da religiosidade de Israel, era imbatível no pensamento dos soldados. Ele era grande, forte, poderoso e esperto e experimentado em guerra. Então, eles olharam racionalmente aquela situação e não conseguiram pelejar contra o gigante, nenhum deles. Aí trouxeram um pastor que não tem experiência com espada, com lança, olhou para aquele gigante e disse: isso é barbada, né? Então, tudo depende com que tipo de olhos que tu vai usar para olhar a circunstância que está na tua frente. Se você mensurar e avaliar uma batalha pela tua capacidade pessoal, você já está derrotado. Você já vai para o embate derrotado. Tu vai te omitir de guerrear. Agora, se tu sabe que aquele grande está dentro de ti, está contigo, aí tu vai. Então, isso chama-se realidade espiritual. Então, você consegue enfrentar gigantes, não com a tua força, mas com aquele que venceu a morte. É diferente. O que venceu a morte não tem mais nada que possa ser páreo para ele, né? Então é nesse aspecto que eu vejo que Deus vai trabalhar no povo da igreja agora com correção, com um quebrantamento duro, para que a gente gire os nossos olhos para o grandioso, o temível, né? O Deus vivo. É esse que nós temos que temer, apenas esse. Amém. São 9 horas e 22 minutos, temos 3 minutos aí. Marcelo quer fazer um comentário, uma pergunta aí, na sequência o Ministro vai estar respondendo e compartilhando. Fica à vontade, Marcelo. Na verdade, não, no nosso encontro, não é uma pergunta, mas o nosso encontro me trouxe à memória que eu tinha materiais aqui em casa e eu não sabia o porquê. Eu tinha materiais, Deus Fala Com Você traduzido em alemão. Tinha 2 versões aqui e eu estava aqui guardado, eu falei, mas eu não conheço ninguém. E aí Deus me levou para a Europa, para um projeto lá, e eu estava no meio de 8 alemães, né? E eu levei esses materiais para lá, orei para o Senhor, e o Senhor preparou duas ovelhas lá para receber isso. Então, voltando, né, de novo com o que a Diane falou, que o material está sendo pulverizado, a gente não sabe onde, e não sabe o porquê também. Me traz a memória também que uma vez o irmão dele me deu uma Bíblia em mandarim. Aí eu olhei para aquilo lá, mas eu não tinha nenhum plano de qualquer dia ir para a China. E Deus preparou, você vai para a China. E eu sei que eu peguei aquela Bíblia e eu coloquei na mala, mas com medo imenso de entrar num país representando uma empresa, né? Isso fazem alguns anos. Eu não era imaturo na fé, né? Porque eu estava ali com medo, senão não era para estar, porque estava com Cristo, mas coloquei a Bíblia na mala, né? Porque se eles me abrissem e vissem essa Bíblia na minha mala, né? Eu ia estar em confusão. Bom, eu abri a mala, chegou a mala lá, a Bíblia chegou lá, e eu cheguei no hotel e eu fiz, e agora, né? Porque se eu levasse aquela Bíblia para a pessoa errada, eu ia estar numa confusão imensa, né? Se eu falasse de Cristo para a pessoa errada. Então eu orei para o Senhor, e foi batata, né? No meio do projeto ele me trouxe uma pessoa de finanças que começou a falar do coração dele, e aí eu falei, ele está aberto, né? Eu falei, e aí Deus falou, é esse. E aí eu falei, eu tenho algo para você, né? Eu tirei da mochila, estava andando com ela na mochila para não deixar no hotel para ninguém pegar, peguei e dei para ele, ele olhou assim, ele falou, isso é precioso para mim, porque a gente se reúne aqui em pequenos grupos e ninguém sabe que a gente se reúne. Ele colocou depressa na mochila dele, porque não podia ver, e depois a gente foi almoçar, ele foi muito grato, né? Eles não podem manifestar, não poderiam já
6 anos atrás, eles não podiam manifestar a fé em Cristo. E hoje, pior ainda, mas eles se reuniam em pequenos grupos, assim. Eu não entendi muito bem se era em espaço físico ou se eram nas casas para falar da palavra. E eles tinham muito pouco, e aquilo era precioso para eles. Então Deus sempre faz as coisas certas, né? Então esses materiais que estavam em outros idiomas, eles vão chegar nas pessoas. E a gente tem que ter fé, né, que a obra está indo, né, com você ou sem você, ela vai, né, Deus vai alcançar essas pessoas. Legal, gente, 9 horas e 25 minutos, vamos pro intervalo aí comercial, mas fica aí a dica aí, você pode ser um terrorista aí no outro país, né? Aí o Marcelo aí, o Furquim, quase que foi pego aí, né, como terrorista, né? Mas graças a Deus aí que a bomba mesmo é uma bomba verdadeira, que é a verdade. 9 horas e 25 minutos, já voltamos, né? Depois dos breaks comerciais, dando sequência aí, falando sobre esse assunto da purificação do templo, né? Tema aí proposto no quadro, tema central aqui do programa Vento Sul. Oh, glória! Os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. 9h32, o programa Vento Sul traz novamente aqui no segundo bloco, falando mais sobre a questão do nosso micro-regional, que falou sobre Mateus 21, no versículo 12 até o 14, que fala sobre a purificação do templo. E eu quero aqui me dirigir para o ministro da palavra, um questionamento aqui que trouxeram pra gente aqui, uma dúvida, na verdade, e que eu sinto assim que é um desafio para todos nós que somos servos aí, que presbíteros, que estamos liderando trabalhos aí em cada cidade, né? A questão, ministro, da livraria dentro da igreja. A gente já entendeu, nós como servos entendemos a importância dela estar ali, porque ela não representa nenhum tipo de comércio, representa ali o próprio Cristo disponível ali para todo o rebanho. Mas às vezes vem pessoas assim, né? Inclusive, provavelmente aqui nós temos aqui uma audiência, irmãos de denominações, né? Irmãos que se chegaram agora na visão do Senhor, que às vezes ficam meio confuso, como lidar com esses questionamentos das pessoas dizendo, tá, mas vocês falam que não pode ter comércio e aí tem uma livraria lá. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso aí, até para dar um norte para muitas pessoas que estão com dúvidas sobre esse assunto, ministro. Aquilo ali é o ministério da palavra também. Aquilo ali é o ministério escritural, é o ministério de áudio, é o ministério de tudo é da palavra. O que tem no púlpito tem lá. Então isso não configura o comércio, porque tudo isso aí é para a expansão do reino. Ninguém aqui está para enriquecer, aqui através desses materiais, assim, o objetivo é a expansão, como o evangelho do reino, como estávamos tratando no bloco anterior, que está indo para todos os lugares, os materiais, e aquilo ali substitui o elemento físico que faz essa obra, que é escasso.
O Ceará é grande e os cearenses são poucos, né? Como diz aí. Então, na verdade, falta trabalhadores para o reino e isso é uma maneira de maximizar a expansão e fazer o ministério chegar até as pessoas. Não tem nada de comércio isso, de maneira alguma. Agora, se nós estivéssemos vendendo ali outras coisas que são estranhos à edificação das pessoas, tudo bem, né? Aí poderia configurar isso. Interessante isso que o ministro falou, porque até há pouco tempo atrás eu tive essa experiência, né? Nós temos um pedreiro aqui que está construindo aqui a sede, e eu convidei ele para ir no culto, e ele foi tudo, e ele olhou aquilo ali e me questionou um outro dia aqui, né? E aí eu explicando para ele, justamente com as palavras aí que o ministro trouxe, né? Que tudo aquilo que é sem fins lucrativos, que é para gerar edificação espiritual, não é comércio. Aí às vezes o pessoal fica pensando assim, estão comercializando, mas olha, quando Deus fala que a casa dele é a casa de oração, ele está olhando para dentro do nosso coração, né? Nós somos a casa do Senhor e muitas vezes a gente está dentro da igreja, não está vendendo nada naturalmente, mas aqui o nosso interesse é comercial, né? Então o Senhor vai ter que purificar o templo, né? Então é importante aí que o Espírito Santo está nos trazendo com relação à nossa composição como casa de Deus. Ali dentro não pode ter nenhum comércio, né? E aqui fora, tudo que é para edificação espiritual, então não é considerado comércio, né, ministro? É isso, né? Não. Então tá. Que na verdade, fala, comércio, Marcos. O comércio tá dentro de quem tá vendo assim. Porque quem tá vendo assim já está, né, com o coração, né, nesse comércio, porque tudo vai do propósito pelo qual existe, né? E é questão do reino em primeiro lugar, né? Amém. Marcelo Furquim quer compartilhar um pouquinho sobre esse item aí, até porque o Marcelo tem experiências aí, né, que ele teve que comprar um material para levar para um outro país, né? Então é importante aí que não é comércio, né, mas é para estar multiplicando o alimento espiritual. Marcelo, fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, as pessoas que questionam justamente é porque querem colocar algum comércio lá dentro. Não, por que eu não posso colocar alguma coisa aqui para vender também e pode estar vendendo? Então, são ciladas, né? A gente vai, de novo, né? Eu, toda vez que acabo viajando, eu acabo levando material para pulverizar, né? E, na grande maioria das vezes, eu não cobro das pessoas, deveria, isso é uma instrução do Espírito Santo, mas quando eu estou lá fora, uma forma de levar o material, eu só peço para que Deus entregue para as pessoas corretas. Quando eu comprei esses materiais muito tempo atrás, foi acho que uma das primeiras edições do Deus Fala Com Você, era pequenininho, acho que verde e branco, e ele tinha um irmão em Curitiba que tinha bastante em inglês, e ele me deu junto com os ingleses esses em alemão. E uma vez que eu fui fazer fora nos Estados Unidos, eu peguei e escrevi assim num contact o nome das pessoas que eu ia entregar, né, esse material. Mas eu cheguei lá e eu chegava perto da pessoa e não conseguia entregar para a pessoa. E eu falei, e agora? Aí eu voltei pro hotel e tava passando os dias e eu não estava pulverizando os materiais. E aí eu estava tomando café na recepção do hotel e aí tinha uma senhora varrendo. E aí eu estava com esse livro ali. E ela passou do meu lado assim, e ela falou comigo, né? Ela falou em inglês, mas Deus fala com você, porque comigo eu acho que ele não está falando. Aí eu falei, peraí, então aqui já Deus está falando, aqui tem um aqui, né? E ela começou a falar, porque o filho estava na prisão, que ela não sabia como ia visitar. Bom, a primeira coisa que eu fiz, olha, eu não tenho nada para falar para a senhora, porque de mim não vem nada de bom, mas eu posso orar para a senhora agora, e esse material aqui vai falar para a senhora, eu tenho plena certeza disso, que a senhora tem fé em Cristo, vai falar com a senhora. E aí eu orei e entreguei para ela, e ela recebeu, e começou a folhear ali mesmo, deixou a vassoura de lado, começou a folhear, e esse é o movimento do Espírito, né? Não há comércio nisso, né? Inclusive, a gente está montando uma área de comércio fora da igreja aqui, uma área comercial que a gente conseguiu entrar, oramos por lá, e a gente vai colocar um banner da editora junto com materiais lá. E aí depois eu estava orando para o senhor, mas qual é o custo desses materiais, né? Qual é o custo que eu vou repassar para lá?
E a pessoa falou assim, mas você tem que ganhar em cima disso. Eu falei, não tenho que ganhar em cima. Isso aqui é um material recebido por Deus para nós. Então, Deus não cobrou nada, assim. Eu vou cobrar o material, claro, o custo de emissão desses materiais, sim, mas eu não tenho interesse em ganhar nada em troca disso aqui. Falei com a pessoa, aí a pessoa, então, agora entendi o propósito, pode colocar ali, aqui. Então, assim né? O que eu percebo, irmãos, é que Deus é muito simples e a gente complica muito, né? Você falar, e a gente tantas vezes já se falaram que o material fala e edifica por si mesmo, você não precisa fazer mais nada. Mas a gente bloqueia isso, o ir, né? O ir com o material pronto é só levar. Amém, irmãos? Não quero estender muito, não. Legal. Cleider e Marcelo aí, assim como eu, né? Nós temos essa comissão aí de auxiliar o rebanho a acessar a mesa e crescer em vida, né? Então, eu vou fazer aqui trazer uma pergunta para o ministro. Eu gostaria também que vocês elaborassem aí perguntas assim, que vocês ouvem no rebanho, né? Dúvidas do rebanho, para que aí o Ministério da Palavra venha aí a esclarecer, né? Ministro, eu ouço muito aqui no rebanho a questão assim da mensagem da cruz, né? Por que tanta dureza na mensagem da cruz? Por que é tão assim contra o ego, contra o eu, né? E eu gostaria que o ministro trouxesse, em cima de Mateus 21, 13 e 14, a respeito da purificação do templo, que o Senhor Jesus não foi pedir gentileza lá que o comércio saísse, né? E Jesus foi lá com autoridade, com ousadia, e provou que aquele lugar não era lugar de comércio. E eu queria que o ministro trouxesse, assim, que o Ministério da Palavra, no primeiro momento, veio para mostrar essa velha criatura em nós, e no segundo momento, junto com a nossa cooperação, a gente expulse, né, esse comércio que é a natureza pecaminosa. Eu gostaria que o ministro falasse, né, sobre esses dois momentos que acontecem. O Ministério da Palavra instrui, esclarece, traz em evidência que existe algo errado, e agora ele precisa da tua ajuda para expulsar esse comércio do nosso coração, que é egoísmo, avareza, enfim, uma série de coisas, ministro. O Ministério da Palavra funciona exatamente como aconteceu de forma prática na experiência de Jesus no templo. Porque quando tu é exposto pela palavra, tu foi surrado pela verdade, né? Tu tá exposto. Como é que tu vai dizer tu é maravilhoso se a palavra te mostrou para ti que você é péssimo, né? Eu não posso me auto-enganar, vou me iludir agora, eu sou bom. Mas não adianta, você sabe que não é o mais bom. Entende? Então, da mesma maneira que ocorreu aquilo no sentido prático e foi ações do Espírito por meio de Cristo, ocorre dentro do templo em nós quando a gente ouve a verdade e ela nos convence que somos aquilo, estamos assim daquela forma errada e que temos que mudar. É a mesma coisa. Amém. Até não sei se a exposição pela verdade não é pior ainda do que uma chicotada e derrubar uma mesa. Acho que dói mais, né? Cleider, faça aí a tua pergunta, Cleider. O pessoal diz muito assim, né, irmão? Eu não consigo, né? Eu tô entendendo, mas eu não consigo. E aí? Não, na verdade, a colocação está errada. Eu entendi e compreendi, mas não quero mudar. Amém. Essa doeu, essa exposição, né? Porque não existe não consigo se depois que o Senhor crucificou o cabeça das trevas e crucificou o velho homem. Agora, qual é o impedimento para conseguir? Verdade. Sabe, Marcos, que tem aqui no Glória da Criatura, é bem isso, né? Aqui no capítulo 4, na página 16, diz: Saul foi reprovado porque não se submetia. Deus dava-lhe ordens que eram ouvidas por Saul, mas na hora de obedecer a elas, ele acabava escolhendo aquela que lhe aprovesse. E é bem isso que o ministro falou, né? Verdade, lembrando de Saul aí, o Ministério da Palavra aí representado por Samuel, né?
naquela ocasião ali, explicou exatamente o que era para ele fazer. É para matar Agag, os amalequitas, as mulheres, as crianças de peito, os jovens, os velhos, os bois, tudo, né? E eu vejo hoje um ministério bem atual, né? Trazendo assim as minúcias pra gente não errar, né? Mas infelizmente aí a gente acaba não se submetendo e, né, atrapalhando toda uma obra do Senhor, né? E ele fala aqui, Marcos, que o que acontece, né? E aquela questão de obedecer de forma integral, não parcial. E esse ponto a gente tem que vigiar, pra gente não cair nesse engano, né? De que, não, eu tô obedecendo, né? Sim, uma parte sim, mas e aí? Né? E aqui ele fala, né? Saul não obedecia às ordens de forma integral. O que não lhe agradava, ele não fazia. Olha só. Portanto, quando o homem tem esse tipo de procedimento, desagrada muito a Deus. Olha aí, ó. Algo para reflexão. Marcelo, faça teu questionamento aí. Nesse material, nesse manancial todo, perguntaram-me uma vez, mas o ministro da palavra viveu tudo isso aqui? Se eu tivesse vivido. Ó, tá prontinho, Sérgio. Deixa eu encostar nesse homem, então. Eu engasguei, Sérgio, que nem você viu agora. Eu creio que são anos e anos aqui, né? Mas aí contigo, imagina. Então, os médicos que têm curado câncer, eles precisam ter câncer também, né? Então, para curar qualquer tipo de enfermidade, o médico não precisa ter aquela enfermidade. Então, a gente tem que entender que nós somos pregadores pela fé, né? Não é porque somos perfeitos. Até o Senhor diz na palavra, eu dou os dons e vocês não são perfeitos, mas eu dou os dons e vou usar vocês ainda que não é perfeito, né? Tá escrito. E por isso também o Senhor disse, olha, se você ouvir uma pregação, retende o que é bom, despreza o que tu acha que não é bom. Então, se tivesse pregadores que vivessem o que pregam, seria maravilhoso. Na verdade, Sérgio, eu acho que volta na tua resposta anterior, que as pessoas não querem. E a gente está vendo um movimento muito intenso de denominações vindo para o caminho, para o ministério da palavra, para o evangelho do reino. E essas pessoas já foram machucadas espiritualmente, né? Por homens, né? Então elas chegam assim, ela lê aquilo, mas peraí, agora eu estou expondo o que há dentro de mim para mim mesmo, né? Ninguém está falando que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, não. Aquele que quer vir após mim, negue-se dia a dia, tome sua cruz e siga. E aí, esse querer de seguir, de negar-se, que talvez nas denominações não é pregado, a gente sabe que é passado uma manteiga só ali por cima, e elas chegam aqui e o ministro vai direto na jugular, né? E ela fala, peraí, mas esse cara viveu isso, né? Nesse assunto, porque foram machucadas antes, né, irmão? Uhum. Porque veja bem assim, ó, nenhum membro da igreja depende do ministro ter a submissão plena para ele crescer em vida. Ele não depende disso. Ele depende de receber o texto e tratar ele com o texto, que é o Cristo. A palavra é o Cristo. Então, se eu entrar numa igreja esperando ver alguém que é perfeito para me converter e me submeter a Deus, eu tô frito pro resto da vida, né? Glória a Deus. Estamos. Glória a Deus. Ô Marcos. Oi. Aqui diz assim, né, que o apóstolo Paulo tinha um problema. Ele tinha um problema. Ele orou por 3 vezes para que Deus retirasse aquilo que o incomodava. Mas ouviu de Deus que sua graça bastava. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, o Senhor dizia que sabia o que era preciso em sua vida, para que ele se mantivesse na posição de servo. A carga que está sobre nossos ombros, incomodando-nos, é útil para levar-nos a sermos mansos e humildes. Só mais um trechinho aqui do página 39 do Glória da Criatura, que
vem bem dentro do assunto, né? Glória a Deus. Até porque o apóstolo Paulo deixou registrado pra gente, né, que em parte falamos, em parte profetizamos, né? Eu sinto assim o que Deus deseja de todos nós que somos servos, não é essa perfeição, porque nós iríamos roubar a glória do Senhor, né? Não somos perfeitos, já roubamos, né? Mas o Senhor deseja assim uma inclinação, né? É uma inclinação assim para experimentar esta verdade, né? O apóstolo Paulo teve essa experiência, né? Ele se inclinava e experimentava essa verdade. E quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é porque ele era perfeito, é porque ele seguia o perfeito. Então faça que nem ele, segue o perfeito. Te inclina que você terá experiências fantásticas. Mas gente, são 9... E quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Glória a Deus. Gente, são 9h50, nós vamos encerrar aqui o programa, né? Vida em Abundância já está entrando no ar, e eu gostaria assim que cada um de vocês deixasse sua mensagem final aí, e o ministro, além das suas considerações, lembrasse aí, né, os lançamentos aí da Editora Vento Sul, né, que a gente sabe aí que agora tem livro novo, né, e também Escola do Reino em inglês, né? Fala aí, ministro. Foi lançado e-book, formato e-book, e agora um livro muito interessante, né? São 200 e poucas páginas, né? Que é personagens bíblicos. Eu quero dizer assim para você que o que eu mais ganhei de Deus até hoje foi estudando os personagens bíblicos, sabe? O que eu avancei, né, com isso. E realmente agora a Escola do Reino está sendo traduzida em vídeo e áudio para o inglês, né? Então isso é fantástico. Isso aí é uma coisa assim que vai alavancar bastante a obra externa, né? A gente vai ter como divulgar isso nesses povos que falam essa língua, né? E creio que vai aumentar bastante aí a expansão do Evangelho do Reino. Legal. Cleider Alfaia, suas considerações e seu recado final? Agradecer a Deus aí pelo convite aí, pela vida de todos os ouvintes, todos os viewers, pela vida do ministro, pela tua vida, Marcos, pela família em Cristo, né, pela vida do irmão Marcelo, e deixar uma alô aí para a região 5, né, para a gente já organizar aí para todas as regiões, para se comunicarem, para a gente fazer uma compra cooperativada aí, para a gente se organizar, para a gente já trazer esse material novo aí dos personagens bíblicos, né, aqui para a região, né. E fica a dica aí para que todos que acompanham agora aí possam procurar seus presbíteros para pedir desse material novo aí. Legal. E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Marcelo Furquim, quero aqui trazer em evidência o Marcelo, ele está trabalhando, está no secular nesse exato momento ali, né? E aí aceitou esse pedido ali, deu uma ajustada na agenda dele e conseguiu participar. Eu quero agradecer, viu, Marcelo? Isso aí que nós temos que fazer, priorizar o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar, na medida que possível, né? Marcelo, suas considerações finais e seu recado. Agora, eu estava ouvindo no carro uma ministração bem antiga e vale a pena retomar essa pequena fala do ministro, que ele fala que nós, como liderança, nós temos que separar de 5 a 10 minutos nas reuniões, nos grupos familiares, nos cultos, para falar das ferramentas, para falar da mesa, de como acessar, de insistir no assunto, de ir na TV Menorá, de passar, né, pedir para passar como é que faz o acesso, mostrar os lançamentos, levar essas ovelhinhas todo o tempo. Assim, é importante separar os grupos familiares, principalmente como liderança, separar 5 minutos para você falar, olha, aqui está o Pão de Judá, aqui está a TV Menorá, aqui está a Vento Sul, você acessa aqui, você procura aqui, busca aqui. Ah, mas eu não sei acessar a TV Menorá. Olha, se você jogar um versículo bíblico na pesquisa, vai te dar uma série de informações. Não é só passar para as ovelhinhas, não, está aqui o site, vai lá e se vira. Não, a gente tem esse encargo de estar falando e mastigando para as ovelhas, dando mastigado para as ovelhas, retomando o assunto em todas as reuniões que a gente tem, reunião que a gente junta as ovelhas, né? A gente fala do Ministério da Palavra, a gente tem que levar as ferramentas que são as armas da nossa milícia. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pelo convite.
Legal, muito obrigado aí, irmão Sérgio, Kleider, né? E em breve aí, tô profetizando aqui, né? Escola do Reino em Mandarim, né? Vamos mandar o Marcelo Furquim lá para divulgar isso aí lá na China, naquela região da Coreia lá. Gente, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Vida e Abundância já está no ar. Até mais. Tchau, tchau. Em sintonia com você! Você ouviu programa Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais.
Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. O mundo está cada vez mais competitivo. É bem-vinda a ajuda para traçar a rota certa, cumprir metas, atividades em menos tempo e ainda apreciar o percurso. Conte com o Uber Murilo Souza, 51993637264. Atendimento em Lajeado e região. O melhor momento entre onde você está e onde você quer chegar. Loja Areve Fashion. Roupas da moda com as tendências da atual estação que esperam por você. Do simples ao sofisticado com os melhores preços. Visite nossa loja no Shopping CCB Atacado, loja 16 em Bom Princípio. Solicite o nosso catálogo 51998379977. Parceria de sucesso para você lojista e revendedor. Areve Fashion. Bom negócio você faz aqui. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 998489156. Vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para sua construção é aqui. A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmitz Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa, com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já sua encomenda. 48991466722. Maria Schmitz Uniformes Femininos, porque você merece.
A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é água de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é água de bolos.